Olá, você deve ter assistido na TV essa tragédia, né? Essa questão, esse acidente envolvendo um cidadão de nome Antônio Lopes, 73 anos de idade, foi o ganhador da Mega Sena em novembro de 2024 e agora, né, no início de dezembro de 2024, para ser mais preciso, no dia 4 de dezembro de 2024, teve um mal súbito durante o atendimento odontológico, uma clínica odontológica em Cuiabá, Mato Grosso, e acabou morrendo. Em tese, o que pode, né, ocorrer em tais situações? Eu vou falar em tese porque eu não sei o caso desse paciente, o senhor Antônio Lopes, um pecuarista, né, que nem chegou a usufruir da grana, né, mais de 200 milhões de reais que ganhou num jogo de R$ 5 na Mega Sena. Coitado, fico pensando a família, ele próprio, né, numa situação como essa, vivendo um momento de alegria e ao mesmo tempo de tristeza em função da perda, dessa perda grave. O que pode causar então a morte durante um atendimento odontológico? É isso que eu vou falar para vocês. Dê aí o seu like, eu vou levantar essas hipóteses. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de infectologia da UFRJ, e por muitos anos atuei no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, justamente no grupo de socorro de emergência. Então eu tenho uma vivência com essa questão de urgência. Já tive situações de atender pacientes com mal súbito dentro de cinemas, dentro de boate, no meio da rua, em shopping. Então, assim, e dentro de banco era muito comum isso no passado recente. Então eu tenho essa vivência, eu vou trazer um pouco dessa experiência para vocês. Segundo também o jornal, a SAMU foi acionada, eu queria que você prestasse atenção nesse pedaço do vídeo, a SAMU foi acionada e chegou lá o paramédico, né? Segundo o jornal também, o paciente estava em parada cardiorrespiratória há mais de meia hora. Para você ter uma ideia, se a pessoa fica parada cardiorrespiratória por 1 minuto, tem 10% de chance de não voltar. 2 minutos, 20%. 5 minutos, 50%. Nessa proporcionalidade, 10 minutos, 100% de chance da pessoa não recobrar a sua vida. Esse paciente já estava mais de meia hora parado. E eu não entendo, né? Quando você chega no local, né, numa clínica ou na rua, e o paciente está em parada cardiorrespiratória e você constata o óbito, tem como você constatar isso de diferentes formas, você tentou reanimar o paciente, ele não sobreviveu, não se retira o corpo do local, espera a perícia chegar. Foi baleado, mal súbito, não importa, paciência, eu sei que é algo bastante complicado, mas é assim que tem que proceder. Não é o médico, não é o paramédico que remove o corpo, e sim o rabecão, o auto de remoção de cadáver, ou de corpos. Então me chama a atenção o fato da pessoa ter levado o paciente, que já estava em parada cardiorrespiratória há mais de meia hora, portanto, bem mais do que 10 minutos, portanto, já não era algo reversível. Esse paciente também, segundo o jornal, era um paciente diabético, hipertenso e estava em tratamento odontológico há 1 semana. Então, eu não sei qual foi o procedimento que ele fez antes, mas falando de novo, em tese, eu não tenho conhecimento, nem seria ético eu falar acerca desse paciente, estou falando em tese, um paciente que está em tratamento por 1 semana teria alguma complicação nessa abordagem sequencial? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O tratamento, segundo também consta no jornal, era um implante dentário. O jornal diz que o delegado, o Dr. Edson Pique, vem realmente apurando o fato, e ele disse, segundo o jornal, se tivesse sido mal súbito, não foi culpa da clínica. Quer dizer, então, se foi mal súbito, pode não ser culpa do profissional? Claro que pode ser culpa do profissional. Sempre pode ser culpa do médico, do cirurgião dentista, embora seja pouco provável. Não dá para você descartar a culpa de ninguém só pelo fato de ter sido mal súbito, tá certo? Eu não estou dizendo que o cirurgião dentista foi culpado, estou dizendo para você que não dá para descartar erro pelo fato de ter sido mal súbito. E aí alguns sinais e sintomas podem apontar
para uma certa gravidade, né? Então, o paciente está suando frio, com suor pegajoso, com pulso fino, com menos, de confuso do ponto de vista mental. O paciente que se queixa de dor torácica, poderia ser um infarto ou uma dor de cabeça mais forte, poderia ser uma crise hipertensiva, pelo pânico, pelo pavor, pelo medo também. Né? Então você tem essa situação do senhor Antônio Lopes, pecuarista, né, que vivia da compra e venda de gados, provavelmente não cuidou bem da medicina do estilo de vida, que infelizmente é a regra. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral, que ele estava começando a tocar nesse ponto, que é muito importante. Principalmente para o paciente hipertenso diabético, ele não pode se distanciar do cirurgião dentista. Eu insisto em dizer, a pessoa, eu tenho diabetes, o meu endocrinologista, eu tenho problema cardíaco, o meu cardiologista, eu tenho problema renal, meu nefrologista, eu tenho problema de imunodeficiência, meu imunologista. Mas sim, cadê o meu cirurgião dentista? A gente tem a obrigação, né, eu como médico, de orientar vocês. O médico, embora frequentemente seja o centralizador do cuidado do paciente, é fundamental ter outros especialistas, é fundamental ter um educador físico, é fundamental ter um cirurgião dentista, é fundamental ter um farmacêutico, um enfermeiro, um fonoaudiólogo, dependendo da situação, um psicólogo também, para dar suporte para esse médico. É uma obrigação da saúde pública, embora frequentemente a gente não observe o cumprimento dessa necessidade, mas também na clínica privada eu não vejo essa conversa dos diferentes especialistas. Pobre desse senhor, do Antônio Lopes, que conseguiu a façanha de, num jogo, né, que seria uma chance para mais de 50 milhões de tentativas, ele conseguiu ganhar esse prêmio maravilhoso, mas não pôde usufruir. Então, o que a gente pode pensar nesse caso? Esse aumento da frequência cardíaca, que pode ser induzido ou não por algum anestésico que tenha adrenalina na sua composição, ou às vezes o próprio medo, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, e esse aumento da pressão arterial, esse aumento da frequência cardíaca, pode, infelizmente, culminar com um risco maior de infarto agudo do miocárdio, e aí a morte súbita, ou um acidente vascular cerebral, de novo, também a possibilidade de morte súbita. Outra situação seria as reações anafiláticas. Mas ele já estava fazendo uso do anestésico, disso, daquilo, estava mais de uma semana. Se fosse choque anafilático, não seria de imediato? Sim, mas às vezes a pessoa vai se sensibilizando aos poucos. É extremamente improvável que no primeiro contato com determinada substância que vai causar alergia grave, como é o choque anafilático, que você desenvolva. A pessoa diz assim, eu tomei penicilina benzatina a minha infância toda e fiz o choque anafilático quando era adulto. Pode acontecer isso. Essa questão da sensibilização a ponto de causar um choque anafilático não será, a princípio, via de regra, na primeira exposição. Será nas exposições subsequentes. Outra coisa que poderia ocorrer, de repente, uma crise convulsiva, o paciente broncoaspirou, mexendo aí na questão do sangue, isso tudo pode acontecer, né? A questão é, tem como você reduzir esses problemas que são extremamente incomuns? Eu até conversei sobre isso com o meu cirurgião dentista, que é implantodontista, que é o Dr. Cristiano Castro. Então, olha, eu tenho uma experiência absurda, ele até ficou de levantar para mim o número de pacientes que ele já atendeu na clínica dele, e se em alguma situação desses atendimentos, se teria sido necessário, por exemplo, interromper por causa de uma intercorrência médica, a ponto de ter que chamar um atendimento. Eu sei que nunca ocorreu um problema de tamanha gravidade com ele, e nem com as pessoas que são dirigidas por ele. Mas a pergunta é, já teve alguma intercorrência? Ele ficou de levantar para me falar, eu vou até trazer aqui num bate-papo para trazer esse assunto mais uma vez para você. Né? Então, assim, talvez, se sendo uma pessoa idosa, com muito medo, de repente até se faz necessário essa intervenção no centro cirúrgico, com anestesia geral, com monitoramento, e aí
é mais fácil, né? Porque tem gente que tem medo. Não estou dizendo que é o caso dele. Mas se você, por exemplo, tem muito medo, tem pavor do cirurgião dentista, converse com ele da possibilidade de fazer isso, por exemplo, no centro cirúrgico. Pessoas, por exemplo, crianças, adolescentes, adultos especiais, que não têm discernimento, que não entendem, a saída é você fazer anestesia geral e fazer toda a intervenção de uma forma muito rápida para não ficar brigando com o paciente o tempo todo. A outra possibilidade, que eu acho extremamente improvável, é que aquela manipulação uma semana ou durante uma semana, né, de repente pode ter mexido muito em abscesso, não sei se tinha isso, mas isso poderia ocorrer, da bactéria sair da boca, cair na circulação sanguínea, se disseminar, levando a um quadro, de repente, de sepse ou até mesmo de miocardite, e a morte pode ocorrer também. Mas para isso, em geral, a pessoa tem alguns sinais e sintomas iniciais, e aí uma pessoa em processo de sepse é extremamente improvável, para não dizer impossível, que ainda vá buscar um atendimento odontológico e não um atendimento médico. A forma que você tem de minimizar isso, eu vou até conversar com o Dr. Cristiano Castro, mas eu sei que ele faz, por exemplo, verificar a pressão arterial do paciente, ver a glicemia no paciente diabético, fazer o monitoramento com oxímetro de pulso, e com isso ele vai monitorando e ver se não está baixando o oxigênio, portanto o paciente venha a demandar uma necessidade de uma interrupção do tratamento odontológico e tenha que buscar um atendimento médico, por exemplo. Então, eu digo o seguinte, isso que ocorreu é uma fatalidade extremamente incomum, que de forma alguma pode servir de exemplo ou de desculpa para você não buscar um atendimento odontológico. Mas busque ver quem é que vai fazer a intervenção, se essa pessoa tem histórico, tem experiência, tem título de especialista naquele assunto, se é uma pessoa que já tem anos de experiência, ou que não tenha todos os anos de experiência, mas que está trabalhando numa equipe que pode dar o suporte necessário. É por aí que eu escolho o meu cirurgião dentista. É uma dica para você escolher o seu cirurgião dentista também, que você busque informação acerca dele, não só com outros cirurgiões dentistas, mas também com médicos que acabam tendo um pouco mais de informação para opinar acerca do tratamento, né? Acerca de tratamentos na área da saúde. Tá bom? É isso aí, gente. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, por favor, compartilhe e não deixe de cuidar dos pilares da medicina do estilo de vida, porque Harvard esqueceu de colocar a saúde oral. Harvard se limitou aos 6 pilares: dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral fui eu que propus, eu que botei, criticando Harvard, que desenhou esses pilares em 2004. Portanto, 20 anos já se passaram e eu que toquei aí a população para botar a saúde oral, esses pilares, somando aí 7 pilares que você deve observar para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes, e também aumentar a sua imunidade para enfrentar as doenças infecciosas que estão por vir, tá bom? De 0 a 10, qual é a minha nota? Não deixe de dar o seu like, por favor, de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Eu queria agradecer aí, pessoalmente não, aqui pelo vídeo, o Dr. Cristiano Castro, que é o meu cirurgião dentista, que me deu algumas dicas, mas eu vou trazer ele aqui no canal para entrevistá-lo, tá bom? Abraços e até breve. Obrigado.